que é a única coisa que nos leva a crer e nos ensina no que crer, e nos ensina então como viver. E você já sabe muito bem que é as Escrituras, né? Mas as Escrituras, elas exercem uma autoridade na vida da igreja como um todo, e exercem uma autoridade na vida individual de cada crente, de cada cristão. Então, as Escrituras Sagradas exercem uma primazia, autoridade na igreja. Total. Nenhum documento, nenhuma confissão, nenhum livro, nenhum líder, ou a própria igreja, exerce a autoridade máxima. Então não é um líder, não é um documento como a confissão de fé, ou vice-versa, um credo, não é um livro, não é a própria igreja. As Escrituras Sagradas, ela rege e expõe toda a verdade que a igreja e os membros, cada pessoa, como nós, precisamos. Então, as Escrituras, na vida individual, ensina aquilo que é necessário para nós. E na vida da igreja, ensina aquilo que é necessário para a igreja, como a igreja vive, como a igreja se comporta, o que a igreja é, o que a igreja faz. Então, preste bem atenção, porque isso é fundamental para você. Uma igreja verdadeira e membros que são genuinamente verdadeiros, sempre e em toda e qualquer situação, se submeterão ao que a Bíblia ensina, de forma máxima. Não há como, a não ser que as pessoas queiram fazer isso, né? Mas também é pecado. E elas fazem, na verdade. Cristãos fazem isso. Elas não têm como viver em algumas coisas de acordo com as Escrituras. Um cristão não tem essa opção. O cristão não tem a opção de aqui eu vivo, aqui não. Estão prestando atenção? Vocês não têm a opção de dizer assim, nessa área eu vivo, conforme as Escrituras, mas nessa não. Você não tem essa opção. Você só tem uma opção. E se submeter em todas as áreas, em tudo que você faz, em tudo que você vai fazer, às Escrituras. Isso não significa dizer que você irá obter uma obediência total, mas significa dizer que quando você for corrigido biblicamente, você vai se submeter àquilo. Até porque não temos como ser perfeitos, mas tem como nos arrependermos e seguirmos o que Deus revelou em sua palavra. Por isso também uma igreja verdadeira terá poder para ensinar e testemunho para evidenciar, porque ela decidiu viver sobre sua palavra. Agora, uma igreja que não tem uma submissão total à Bíblia, ela também não terá um testemunho. E não tendo uma submissão à Bíblia, e não tendo um testemunho, ela não vai ter poder. E não tendo poder, ela não faz nada no mundo. Ela vive, como eu disse semana passada, o fogão sem o gás. Não presta para nada. Só para criar inseto e bagulho aí. Por isso, a igreja não pode criar seus próprios objetivos. Né? A igreja não pode criar seus próprios objetivos, porque a igreja não é autônoma, nem deve realizar seus próprios desejos, e também não pode ter seus próprios métodos. Isso é muito importante para entendermos. A igreja, ela não tem seus próprios objetivos, ela não é autônoma, e nem deve realizar seus próprios desejos, como se tivesse seus próprios métodos. Não é assim, jamais funciona a igreja. Uma igreja precisa se submeter à Bíblia e praticar a Bíblia. E só isso, e nada mais, será suficiente para a igreja como um todo e para cada membro individualmente. Então, quando dizemos que a Bíblia exerce autoridade máxima na igreja e na vida de cada membro, estamos dizendo que a igreja se submeterá a viver somente e crer somente no que a Bíblia diz para crer e viver somente como a Bíblia ensina para ela viver. E cada membro do mesmo patamar. Só irá crer naquilo que a Bíblia ensina e só irá viver aquilo que a Bíblia ensina. Na questão de prática e fé religiosa, né? Claro. Então, vamos lá, vamos pegar um texto aí que é muito conhecido já nosso, 1 Timóteo, principalmente dos homens aí, né? Que a gente mergulhou nessa carta. E sobre a doutrina, pode falar? Pode. Sobre a doutrina, você é
Se não for biblicamente. Se uma doutrina você tem noção que ela não é bíblica, se você se submeter, você está em pecado. Isso é um pecado, porque você está se submetendo a algo que Deus não quer nem revelou para se submeter. Então, se uma pessoa está na igreja, por exemplo, aqui no nosso contexto, né? Vamos usar o nosso contexto. Se tem alguma doutrina que qualquer pessoa ensine aqui, pregando, ou exortando, admoestando, né? Conversando no íntimo, e essa doutrina, a pessoa tem certeza que é errada, o primeiro passo é essa pessoa com essa maturidade, porque tem que ter maturidade, né? Sim. Tem que chegar na pessoa e falar, isso aí é errado. E se essa pessoa tiver certeza que a doutrina é errada, ela pode levar isso para outro irmão. E o outro irmão chega na pessoa e vai falar, essa doutrina é errada. E se eu, por exemplo, essa pessoa não obedecer e ficar ensinando doutrina errada, aí a gente vai ter que expulsar da igreja. É o que Paulo falou, né? A Timóteo. E foi por isso que Paulo deixou Timóteo em Éfeso. Olha, deixo você em Éfeso para demonstrar certas pessoas que têm ensinado errado. Então você permaneça na doutrina. Não ensine doutrina diferente. E a gente já sabe que o próprio Paulo entregou alguns homens ao diabo porque eles estavam ensinando, por exemplo, uma doutrina que dizia que Jesus Cristo já tinha ressuscitado os seus. Lá de 2 Timóteo, né? A gente viu no sábado passado isso. Então, isso é uma doutrina claramente errônea, né? E por aí vai. Então, 1 Timóteo 3, 14 e 15, e eu já digo a vocês, irmãos, conversem, perguntem, né? É importante isso aí que o Marcelo está fazendo, e vocês devem fazer também. Perguntem. 1 Timóteo 3, 14 e 15, veja como o apóstolo Paulo, ele vai falar algo muito importante aí nessa carta. Ele diz, escreva estas coisas a você, esperando e ver em breve. Mas se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, o apóstolo Paulo, ele deixou Timóteo ali em Éfeso, né, para organizar aquela igreja. Timóteo agora era um pastor. E ele disse assim, Timóteo, eu quero ir aí, mas se eu, por exemplo, tardar em ir, ou se eu morrer antes, eu estou escrevendo essa carta vai lhe falar, lhe ensinar como você deve proceder na casa de Deus. Como você deve ensinar na casa de Deus o que a igreja tem que crer, como a igreja tem que viver, como a igreja tem que se comportar. O que ele está falando, né? Ele diz assim, mas se eu demorar, você saberá como deve proceder. Então, perceba como existe um proceder, né, na igreja. Existe uma forma da igreja viver. Proceder, viver, praticar, é isso. Então, existe uma forma de a igreja ter uma cultura, né? De forma bíblica aqui, uma cultura bíblica. Existe uma cultura bíblica na igreja, isso é uma forma da igreja viver. Então isso é assim, nas escrituras é ensinado de forma exaustiva. E por que, Vinícius? As escrituras, né? Inclusive interessante é que o apóstolo Paulo está falando que essa carta dele tem autoridade, né? Porque se ele está falando que essa carta é para Timóteo saber como deve proceder na igreja, essa carta é uma carta autoritativa para a igreja. Então é daí que vem a palavra que é vontade de Deus. Porque Paulo não daria uma carta autoritativa sem ser inspirada. E é por isso que o apóstolo Pedro vai reconhecer as cartas de Paulo, né? Vai reconhecer as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, né? E aí o que acontece? Conhecendo essas epístolas de Paulo, ele fala que essas epístolas de Paulo eram escritura. Lá em 2 Pedro 3. Ele fala que as cartas de Paulo eram escritura, como as demais escrituras do Antigo Testamento. Vamos lá para 2 Timóteo, agora. Segundo Timóteo 3,16. Segundo Timóteo 3,16. Veja bem aí o que acontece. Primeiro, toda a escritura ela é inspirada por Deus e é útil e eficiente para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos educar. Pronto. E aí vem a pergunta e a resposta, né? Por que a Bíblia é a autoridade máxima? Porque, além de ela ser a inspiração, isso é a vontade, a inspiração é a vontade de Deus. Inspiração é o que Deus deseja para o seu povo. Inspiração é a regra de Deus, é a lei de Deus,
é aquilo que Deus coloca como norma autoritativa na igreja. Então, a inspiração aí, o sentido é justamente que provém das entranhas do próprio Deus, se podemos usar essa linguagem, né? Entranhas é do íntimo de Deus, do coração de Deus provém as escrituras. E aí, fala para quê? Então, para quê, Vinícius? Para nos ensinar como igreja. Então, na igreja ela é autoridade porque ela ensina a igreja. Na igreja ela é autoridade porque ela repreende a igreja. Na igreja ela é autoridade porque ela corrige a igreja. E na igreja ela é autoridade porque ela educa a igreja. Então, por isso que a Bíblia é a única regra de fé. Então, um cristão, normalmente, se ele não vive em submissão à Bíblia, provavelmente ele não é, primeiro, ensinado. Então, se ele não é ensinado, ele vive as suas próprias formas, em todas as áreas. Segundo, se ele não vive em submissão, ele não é repreendido, então ele fica no erro, porque a repreensão é para nos aperfeiçoar, né? E nos livrar do erro. Ele não é corrigido, então ele fica no erro, continua no erro. E a palavra repreensão, ela é um pouco diferente de correção, porque repreensão está ligado já a uma chegada mais dura na pessoa. É uma pessoa que está prevalecendo em pecado, é uma pessoa que está dando lugar ao pecado. É uma pessoa que está começando a ficar impenitente. É uma pessoa impenitente, que não quer se dobrar. Então, quando o apóstolo Paulo chegava, por exemplo, na igreja de Corinto e falava assim: tire esse malfeitor do meio de vós. Isso já era uma repreensão aguda. Tira-o, expulsa, entrega a Satanás. Ó, o nível da repreensão, o apóstolo Paulo ensina. Porque tem um proceder na casa de Deus. Tem um proceder. E no final de tudo, essa pessoa não é educada. Então, por que o nosso cristianismo é tão diluído? Porque os homens tiram Deus do centro na própria igreja e colocam seu achismo, a sua vontade. Por que um pastor ele pode cair no fundo do poço, se uma igreja pode cair no fundo do poço? Simples. Porque normalmente nós somos tentados a agir da nossa forma, achando que a nossa forma é a melhor para aquela pessoa e para aquela igreja. E nós confiamos muitas vezes no nosso achismo e aí começamos a agir. Pensa que não, 2, 3 anos a igreja está como? Acabada. Em pecado, longe de Deus, irrepreensível, tendo que viver uma vida, né, distante, sem educação nas escrituras, e você já sabe tudo mais que acontece. Então, por isso que as escrituras são a única regra de fé prática e exerce a autoridade máxima. Agora vamos para um salmo conhecido, né, o Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Pensar que houve um pregador que pregou esse salmo todo, o Salmo 119, versículo por versículo, hein? 176 pregações feitas. Salmo 119. Aí ele fez 76 pregações. Não foi numa pregação só. Não, ele pregou um versículo por domingo, entendeu? Eu falei, então Não foi no dia só, não. Salmo 105, versículo 105, né? É muito conhecido, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o que o salmista está falando é que a palavra de Deus é a luz para ele, né? A palavra de Deus é aquilo que o guia, que o ensina e que o leva realmente à claridade, né? Então, o que o salmista está falando é que enquanto ele caminha olhando para a palavra de Deus e se submetendo à palavra de Deus, ele está na luz. Ele está no caminho correto. O caminho dele é luz. Ele enfrenta as dificuldades, as lutas, os pecados, a abnegação, o negacionismo com as escrituras. E a gente sabe que as escrituras são suficientes para nossas vidas, né? E a gente conhece a vontade de Deus. Então, quando uma pessoa se submete a viver biblicamente, ela está vivendo como Jesus ensina, edificando a sua vida em todas as áreas, na rocha e não na areia. Edificar uma vida na areia é justamente edificar uma vida no seu próprio contato, no seu próprio achismo. E edificar uma vida sobre
a rocha, lá fala casa, né? Mas a gente sabe que é a vida. Sobre a rocha é apenas isso, é viver em conformidade com a Bíblia. Então a palavra de Deus, ela é inerrante, por isso que ela é inspirada, porque ela está livre de ter erros. Isso é a vantagem das Escrituras. Ela não erra e, por isso, quanto mais bíblicos formos, mais irrepreensíveis e sábios também seremos. Então vamos lá agora em João 10,35. Vai mostrar a parte da inerrância das Escrituras. João 10,35. E aqui nós vamos focar só na última parte, né? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Só nessa parte vamos focar. E a Escritura não pode falhar, ou traduzindo o quê? Isso, ser alterada. Isso. Falhar, ou errar. Mas falhar. Perceba que quem está falando isso é o próprio Jesus Cristo. Ele está usando um salmo, né? Isso está nos salmos. Ele está falando que as Escrituras não podem falhar. Acabou. As Escrituras não falham. O que é isso, Vinícius? As Escrituras nunca, jamais irá falhar no que ela ensina. Se um cristão é praticante da palavra, não significa que ele nunca falhará. Quem nunca falhará é as Escrituras. Não é um cristão. Porque muita gente associa com então vamos seguir a Bíblia nunca falhar. Não é isso, né? Não é isso. Mas com certeza falhará menos, eu garanto. Mas agora a Bíblia não falha. A Bíblia não falha em nada. João 17 também diz algo muito interessante, né, que tem que ser versículos decorados por nós, que é muito importante. E aí Jesus, né, aqui ele está orando ao Pai. Isso é uma oração de Cristo, essa parte aqui, né, vocês sabem disso. Ele está dizendo assim, olha, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Aí vamos lá. Veja como se torna simples, né? Ter a visão de Cristo. Então vamos dizer que o cristão foi salvo. E agora ele entra em um processo a vida toda de santificação. Uma vez salvo, você não luta mais para ser salvo, você luta para ser santo. E aí o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Pai, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Então, a forma de sermos santificados é na palavra. E por que a palavra santifica, vocês acham? Entrar em processo de santidade, né? Ela revela os nossos pecados, ela revela Deus quem Deus é e revela quem a gente é. E a forma que Deus nos chama a viver. Porque a palavra é verdade. Ela educa, repreende, se separa do mundo, né? Educa, repreende, ensina. Então, as Escrituras, por que as Escrituras nos santificam, na verdade? Porque ela vai nos dizer o que é errado, o que é mentiroso, o que é falso, o que é enganoso. Nos dizendo o que é enganoso e nos revelando o que é verdadeiro, ela nos dá a fatia do bolo pronto. Porque, se vocês perceberem, até a gente conversou sobre isso no sábado, as Escrituras, e o apóstolo Paulo precisamente, trabalha com isso aqui. Não faça isso, faça isso. Então, não faça isso que é errado, faça isso que é certo. Santificação vem disso. Não é só ensinar o que fazer, é também ensinar o que não fazer. Revelar o pecado e ensinar a justiça. As Escrituras têm esse poder. Revela o erro e o pecado, revela a justiça e a santidade. Então, quando Jesus fala santifica-os na verdade, ele fala a tua palavra é verdade. Então, ele está confirmando aquilo que Deus já revelou. Ele está orando a Deus, é a oração sacerdotal aí. Então, as Escrituras não vão nos conduzir ao erro. Agora veja como podemos estar no erro ou ser conduzidos ao erro, em Mateus 22, 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus.
Então, o que levava eles pensarem errado e agirem errado? Não conhecendo a Escritura. Por quê? Porque eles erravam, não conhecendo as Escrituras. Porque não sabiam o que fazer. Ou faziam o que achavam. Agora me diga se não é assim na vida cristã. No nosso contexto, né? Vem um irmão, conversa comigo. Aí eu começo a ter intimidade com esse irmão, eu passo a viver com ele, a caminhar com ele. E eu sei porque ele não vive tal santidade, porque ele não conhece as Escrituras e outras visões, porque não pratica as Escrituras. Somente por isso. Então por isso que ele vive errando. Primeiro, por não conhecer, segundo, por não praticar. O que cabe a nós então como igreja de Deus? Conhecer, se submeter e praticar. E também a palavra de Deus ela é infalível, porque não induz ninguém ao erro, né? Não induz ninguém ao erro. Por isso que o salmista vai dizer assim: guarda no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, né? Porque quando ele fala que guarda, ele quer dizer assim: então não vou viver no pecado porque eu estarei vivendo corretamente, a tua palavra está no meu coração. Então Deus certamente também levanta líderes. Levanta líderes, os capacita para liderarem o seu povo, os guiando e ensinando por meio da palavra. Porém, os infalíveis não são os líderes. Os inerrantes também não são os líderes. Infalível e inerrante é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. É justamente por isso que a palavra é a única regra de fé e prática para a igreja e para a vida de cada membro. Então vamos lá, aplicar na igreja. Se uma igreja local, se nós, como igreja, temos uma responsabilidade, né, como igreja, quer funcionar sob a autoridade e o poder de Deus, só é possível isso ser assim se ela se submeter à autoridade das Escrituras. Então nenhum líder e nenhuma igreja jamais terá autoridade enquanto ela não for bíblica. Se, por exemplo, uma igreja vai tomar uma decisão final e aquela decisão é antibíblica, isso quer dizer que ela perdeu a autoridade. Por quê? As pessoas acham que, tipo assim, elas associam com as coisas do mundo. Ah, fulano tem poder, porque tem esse título aqui. O policial, ele tem esse poder. A gente sabe que as pessoas do mundo não agem pelo que elas devem fazer, mas agem pelo seu poder. Porque agir pelo que devem fazer é caminhar correto. Mas as pessoas agem pelo poder, pela superioridade do cargo que elas têm. Então, se uma igreja também quer agir pelo poder, ela deixou de ser bíblica. Mas se uma igreja se submeter à palavra e agir pela palavra, ela tem toda a autoridade. Então, se um líder deixou de ser bíblico, ele deixou de ter autoridade. Se o que ele fala, se o que ele ensina não é bíblico, ele já não tem autoridade. Por quê? Porque, a autoridade não é pelo título, a autoridade é pelo ensinar corretamente a Bíblia. Então, nenhum líder tem autoridade enquanto ele não for bíblico. Só tem autoridade enquanto ele é bíblico. Então, por exemplo, as pessoas têm medo, né? Tem medo, receio de líderes. E aí, o líder fala uma coisa e ela segue, mesmo sabendo que é de bíblico. Ele está realizado isso. Isso é cheio. Cheio. As pessoas sabem que é errado, mas o líder está falando, então segue. Então essas pessoas não seguem Deus, seguem o líder, é diferente de seguir Deus. São submissas ao líder. Não são submissas. Isso não é submissão bíblica. Mas são omissos. Eles são escravos omissos. Mas a Bíblia tem que respeitar o líder, quer dizer, então eles vão biblicamente, mas está errado o que o pastor está fazendo. Eles não vão biblicamente. Porque a submissão ao líder só enquanto ele for bíblico. Eu ensinei hoje isso a pessoa que está falando. Está lá em Hebreus 17. Não, Hebreus 7, 17, se não estou enganado. Mas de qualquer forma tem uns 4 versículos, claro, sobre a submissão aos líderes. A Bíblia ensina a submissão aos líderes. Mas vem cá. Vamos lá. Eu devo ser submisso ao líder? Ao líder, sim. Então eu digo assim. O Senhor Jesus Cristo não voltará mais. Um exemplo. E aí, eu tenho 2 opções. Eu me escravizo a isso. Isso é escravidão. Eu obedeço a isso. Ou não.
Então as pessoas, elas não fazem somente, elas não fazem na verdade por obediência, elas fazem, na maioria das vezes, por conforto, para manter o conforto. Porque se você vai no líder e fala, o constrangimento acontece, a luta começa. Então elas evitam a luta para se manter no conforto, não é errado. Às vezes também ela não está na palavra o tempo todo para saber que ela está segura daquilo que ela vai Agora, ajudar. muitas pessoas seguem ignorantemente. São ignorantes verdadeiramente. A gente tem claro que a gente reconhece isso, né? São ignorantes. Isso aí é certeza. Tem, por exemplo, tem pessoas que passam um certo tempo, conhecem, e eles dizem, não, aqui não dá mais para mim nessa igreja, porque esse vídeo aqui e tal. Então, assim, o que eu quero ensinar vocês com isso é o quê? É que a submissão que a Bíblia ensina não é uma submissão que um líder conduz a pessoa errada, é uma submissão apenas que o líder conduz a pessoa certa. Na verdade, isso é ensinado em 1 Pedro 5, quando Pedro diz assim: pastorei o rebanho de Deus que há entre vocês, não por constrangimento, mas nem por sorte da ganância, né? Nem como dominadores do que vos foram confiados, mas espontaneamente, como Deus quer, sendo modelo. Então, quando nós entendemos a autoridade bíblica, você nunca segue um líder pelo que ele fala. Sempre seguirá um líder pelo testemunho. Jesus Cristo é seguido pelo que ele fala ou pelo testemunho? É claro que é pelos dois, mas, meu irmão, né, cara? Seguir Jesus é fácil porque ele é testemunho. Por que seguimos Jesus espontaneamente? Porque é fácil. Seguir um homem que morreu por nós na cruz. Seguir um homem que se doou por completo ao próximo. Então, nós não seguimos a Jesus Cristo com um cetro de ferro sobre nós. E nem um pastor jamais governará com um cetro de ferro sobre uma ovelha. E nem um marido governará sobre a esposa com um cetro de ferro. Ele tem que ser o último, o menor e o que mais serve. Porque a autoridade bíblica, ela não é pelo título, é pelo serviço. É por ser o último, é por ser o menor. O governo bíblico, Jesus falou assim: vocês sabem que os políticos, vou traduzir, né? Os políticos exercem autoridades e são os maiorais entre vós. No reino não será assim. O menor. Isso. Então, assim, está claro ali o que é autoridade. A autoridade não é sobre ter. O apóstolo Paulo, que tem autoridade máxima, não usava o cetro que podia usar, sendo apóstolo. Entendeu? Então, assim, isso é lindo nas escrituras, né? Que a igreja também, agora voltando para a igreja, ela tem a decisão final numa assembleia, por exemplo. É a igreja. A igreja que bate o martelo para os presbíteros. Mas enquanto ela não bate o martelo biblicamente, o pastor não pode submeter a ela. Agora, quando a igreja bate o martelo biblicamente, o pastor submete. E aí começa, né, a luta de um pastor ou de pastores com a igreja, ou a igreja com os pastores errando também. Existe muito isso. Então, se nós mantemos aqui a Bíblia, se nós verdadeiramente aprendemos e mantemos a Bíblia no centro, teremos problemas, mas serão resolvidos rápido. Né? A própria igreja de Atos teve um problema que as viúvas estavam sendo esquecidas. Mas o problema não foi o problema, porque eles resolveram imediatamente. Levante aí 7 homens cheios de boa reputação, cheios de fé do Espírito Santo, que encarregaram desse serviço. Então, o problema foi resolvido imediatamente. O apóstolo Paulo escreveu também aos Coríntios e disse: irmãos, não deixem esse homem no meio de vós, mas expulse-o. O problema também foi resolvido. Então, muitas vezes precisa realmente, né, a igreja se submeter ao que a Bíblia ensina. E pronto. Então, uma igreja que tem a Bíblia como uma regra máxima e se submete verdadeiramente, já foi. E assim como um membro também. Isso tem que ficar bem claro. Então, honrar uma igreja que não se submete às Escrituras é honrar o pecado. Entendeu? Honrar um líder que não se submete às Escrituras é honrar o pecado. Honrar um membro que não se submete às Escrituras é honrar o pecado. Por isso que no pacto de heresia isso fica escancarado. Escancarado. Cada membro sabe o que a Bíblia ensina sobre esses fatos. Porque lá no pacto de heresia eu não faço nada mais, nada menos do que deixar a Bíblia clara. De uma forma organizada. Para que cada membro tenha consciência do que foi ensinado. Só isso. Então vamos lá. Para a próxima pergunta. Além da Bíblia, a igreja pode usar, aqui já é diferente, né? Pode usar algum documento como autoridade auxiliar? Será que pode? Me diga aí. Autoridade auxiliar? Sim. Se for o que eu estou pensando, pode, mas posso estar falando errado. Mas não tem como você biblicamente se só tem um livro escrito. Não, se for o que eu estou pensando, eu estou interpretando errado, mas se for o que eu estou pensando, pode. Vamos conversar. Não foi criado
saber se aquele livro foi inspirado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Você sabe o que eu tô pensando lá. Você está sendo protestante. Nada Tá no meio do catolicismo, hein, meu amigo? Eu falo, Vamos lá, meu irmão, fica à vontade. Então, fala, meu pai. Não, eu sou a Bíblia, então eu vivo a Bíblia. auxiliar. Eu falei, ó, vou fazer a pergunta novamente. Pode? Além da Bíblia, a igreja pode usar algum outro documento de autoridade auxiliar? O próprio pacto de membresia, não é um documento, ele não é feito baseado de forma correta biblicamente. Se ele for bíblico, ele não é um documento auxiliar. Mas pode usar? Ele saiu da Bíblia. Não, o pacto de membresia. Não, saiu. Ah, tá, entendi. Mas ele está de acordo com a Bíblia. Mas é autoridade? Se você ler e acha que sim, Eu só concordo se sair da Bíblia também, como livros que foram inspirados pela própria Eu Bíblia. tô pensando nas confissões que foi da igreja, não tem nada a ver. inspirado na Bíblia. Só a Escritura. E glória a Deus. Eu acho que tanto a confissão de fé como a questão do pacto. Porque a igreja justamente utiliza isso para facilitar a organização eclesiástica dela. Doutrina. A própria Westminster mesmo fala sobre isso, acho que eu tô lembrado. Westminster, quer dizer, fala sobre isso, mas eu acho que sim, se for isso que eu tô pensando. Então, a resposta é sim. Uma igreja pode ter uma base, uma confissão de fé. O que é a confissão de fé? O que ela crê, o que ela acredita. Nesse documento está revelado o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina. E no que a igreja acredita. Ele serve para organizar e sistematizar as doutrinas, os ensinos que são encontrados nas Escrituras. Então, uma confissão também pode servir para esclarecer para aqueles que fazem parte da igreja muita coisa. Por exemplo, chega um neófito na igreja. Chega um neófito. E aqui é muito importante uma igreja que chega um neófito ter um pacto de membresia e ter uma confissão. Por quê? Porque aquele neófito vai saber como funciona toda a eclesiologia, e não só isso, mas no que a Escritura ensina que devemos crer. Então, nada mais é do que resumir, de forma bem resumida, o que a Bíblia ensina. Por exemplo, vocês vão perceber algo mais profundo agora. Além desse documento falar em que raiz histórica estamos, né? Como assim raiz histórica? Por qual povo fomos influenciados? Por qual pessoas, né, que fizeram essa missão? Por exemplo, o Brasil é um país que vocês vão perceber a influência do catolicismo. Predomina no Brasil, a cultura católica. Por quê? Porque foi o quê? Colonizado. Igreja católica. Agora veja, nos Estados Unidos. Aqui você vê que o Colonialismo. Não, é outro. O coronelismo. Coronelismo. Reina. Perceba que a cultura do Brasil reina com as pessoas, elas têm mais um cetro. É como se a política ela ultrapassasse o limite dela. Mas nos Estados Unidos é diferente. Por quê? Porque lá vocês vão perceber que os Estados Unidos ele é dividido em 12, né, estados, se não estou enganado. E cada estado ele é independente em um certo sentido. Porque ele foi fundado por protestantes. Então os protestantes trouxeram a liberdade que os estados têm que ter. Ensinaram isso, os puritanos. E os Estados Unidos, ele tem uma cultura 1000 vezes mais bíblica que o Brasil e muito mais parecida, influenciada pela Bíblia do que o Brasil. É por isso que os Estados Unidos é berço e ele meu nome? Eu vou usar a palavra curral, né? Celeiro, na verdade, de missionários. Porque a influência protestante é muito grande. É por isso que a Constituição tem muita coisa da Bíblia, né? É por isso que lá as votações são diferentes. Isso é a influência protestante. E os documentos que formam o próprio Estados Unidos são documentos que influenciam. Mas isso é só para vocês entenderem um pouco a questão de raiz histórica. Já nós não, né? Somos influenciados pelo catolicismo no Brasil.
Então, a igreja sempre usou confissões e credos para definir a fé verdadeira e expor os falsos ensinos. Então, por exemplo, no primeiro século, os falsos mestres começaram a usar a Bíblia para ensinar. Como a gente sabe que o Espiritismo usa a Bíblia, o Testemunho de Jeová usa a Bíblia, os mormons usam a Bíblia, os gnósticos usam a Bíblia, e a gente poderia falar aqui de milhares de seitas. Agora, o que vai diferenciar a nossa diferença para eles? Se chega um membro aqui, o que vai diferenciar? Nós elaboramos uma confissão de fé e botamos assim, sola escritura. Isso é confissão de fé. Sola grata. Mas não existe isso na Bíblia. Mas existe o ensino de somente a graça salva, somente as escrituras exercem autoridade máxima, somente a fé e não as obras salva. Só Cristo, somente Cristo é o Salvador. Só a Deus glória, só Deus merece a glória. Percebe o que a confissão faz? Ela reúne e dentro disso existe todo um panorama e verdade bíblica que a pessoa que tem noção lerá as escrituras de forma correta, se for neófito. Então a confissão de fé, ela serve para o quê? Ensinar a igreja no que ela crê e expor a falsidade dos hereges. No primeiro século isso era feito. O credo foi feito ali nos primeiros, segundo, terceiro século. Um documento chamado Didaquê foi feito no primeiro século. Aí vem a pergunta, mas esse documento é inspirado? Jamais. Mas esse documento tem uma certa autoridade? Tem. Porque enquanto vocês não provarem que ele tem erro bíblico, vocês não podem dizer que ele é bíblico. Entende? Então, por exemplo, se chega uma pessoa e chega no pacto de membresia que é feito dessa igreja e fala assim, não, aqui está um erro. Se formos verdadeiramente bíblicos, tiraremos o erro. Corrigiremos o documento. Por isso que ele não é infalível. Mas se a pessoa sabe que não tem erro e não se submete àquilo, não está se submetendo à Bíblia. Então, eu fiz apenas o quê? Eu apenas tirei o ensino bíblico e reuni em um documento para ele ter uma facilidade de entendimento. Só isso. Nada mais disso. Então, a gente tem que entender que a confissão, ela serve de parâmetro, auxílio. Por exemplo, quem é a autoridade do casamento? O homem ou a mulher? Quem é a autoridade da igreja? A confissão ou a Bíblia? Mas a mulher é necessária no casamento? A confissão é necessária na igreja. Porque senão a nossa igreja ficava à deriva. Não, por exemplo, quando eu estava na presbiteriana, eu pedia, né, sempre ao pastor, eu quero saber no que a igreja crê, no sentido institucional. Como funciona o governo, quem são os presbíteros, quem são os diáconos, como funciona. Por quê? Porque quando você cresce, a demanda chega. A demanda chega, as coisas chegam. Então eu tenho que saber no que eu creio, eu tenho que saber no que eu tenho que ser fiel naquela igreja ali. Entendeu? Então, o pacto e a confissão, ela tem esse papel. Agora, o que é uma confissão de fé? Vamos entender mais. Uma confissão de fé é um documento que reúne as doutrinas da fé cristã, gerais e principais. Nesse documento se encontra uma defesa das doutrinas e ensinos encontrados na Bíblia. A confissão de fé tem como alvo promover a verdade e ajudar as igrejas. Por exemplo, uma igreja que está nascendo, nós enviamos um missionário para tal lugar. O que a igreja tem que ter? Um arcabouço muito grande. Não é só enviar um missionário. É enviar um missionário, é sustentá-lo financeiramente, é sustentá-lo espiritualmente, é sustentá-lo com livros, documentos, confissões, ensinos, curso. As pessoas acham que é só ir lá. Só vá para você ver. Até os missionários mais simples, né, que é aqueles que não têm muito arcabouço, e o arcabouço não significa dizer que essa pessoa vai ter sucesso ou não, o que vai ter sucesso é a vida dela em Cristo, a oração, né? Mas o arcabouço serve para quê? Para ela ensinar aquelas pessoas que estão ali. Porque, meu irmão, diga-se de passagem, plantar uma igreja e ensinar uma igreja biblicamente, isso não acontece do nada. Tem que ter uma base. Paulo não escreveu a carta a Timóteo à toa. Timóteo precisava de uma base. Quando nós também enviamos algo para uma pessoa, um livro para ajudá-lo, para incentivá-lo, nós estamos enviando um conselho para aquela pessoa. Então eu já falei para os irmãos aqui, quando vocês pegarem um livro que não for bíblico, o que significa um livro? Simples. Significa que vocês irão conversar com uma pessoa. E vocês irão ouvir uma pessoa. Vocês são obrigados a seguir? Não. Então quando vocês pegam um livro, vocês estão fazendo o que com esse livro? Se vocês forem tiver a consciência certa para ler um livro. Vocês estão ouvindo o autor. Então, por exemplo, rapaz, eu queria ouvir esse cara aí. Queria ouvir David Brenner. Pronto, pega o diário dele, se eu virar ele. Se eu virar o que ele tem a dizer sobre igreja, sobre missão, sobre pregação, sobre ensino, você vai dar tudo ali. Você está sendo edificado.
Então, quando vocês conversam comigo, a mesma coisa de ler um livro meu. Porque vocês estão sabendo o meu pensamento sobre os assuntos. É só isso. A confissão é a mesma coisa. Agora, a diferença é que você não precisa se submeter a mim se não for bíblico, e nem ao livro se não for bíblico, e nem à confissão se não for bíblico. Mas se ela for bíblica, existe sim a submissão. Se você concorda, né? Se você não concorda, já é outra história. Então, toda confissão de fé verdadeira está abaixo e debaixo da autoridade das Escrituras. E são elas mesmas que ensinam que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Se vocês pegarem todas as confissões protestantes, vocês vão perceber elas dizendo assim: a única regra de fé genuína e prática é a Bíblia, e só ela exerce autoridade. Eu vou dizer, se eu não ensinasse isso aqui a vocês, a maioria de vocês seguiriam o que eu falo. Eu tenho certeza disso. Principalmente imaduros na fé. Seguiriam o que eu falo, e imaduros na fé também. Porque eu posso convencê-los que estão errados. Vocês acham que não? Será que vocês são suficientes para dizer que não? Aposto com vocês, se eu quiser enganar vocês, eu engano. Eu engano, é só falar de um assunto mais erudito. É só falar de uma coisa mais sólida e enganar. Claro que eu posso enganar vocês. Entendeu? Pode, e se tiver mais alguém apoiando ele também, influencia muito mais. Agora, se a pessoa tiver formação bíblica bem profunda... Que é difícil. É difícil, então. Por isso que eles conhecereis a verdade nos libertará. Ó, uma das coisas que cristãos são mais influenciados, né, e não dominam, a maioria dos cristãos não dominam as doutrinas. Eles não dominam, não têm realmente aquilo bem sólido formado no coração. Eles têm apenas uma visão. Então, por exemplo, a gente vai falar aqui de um assunto. Escatologia, doutrina dos últimos tempos. 90% da igreja é enganada. 90% da igreja é enganada da escatologia. A escatologia é a doutrina mais difícil da Bíblia. É a doutrina dos últimos tempos, da volta de Cristo, como acontecerá, quando vai acontecer com a igreja, arrebatamento ou não, negócio secreto ou não. A maioria dos crentes é enganado nisso, por quê? Porque ouve, não estudou teologia para fazer escatologia, viu vídeo na internet, não se informou biblicamente. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu poderia citar vários assuntos aqui, que eu sei que vocês não dominam, que vocês são enganados. Vários assuntos, vários. Muitos cristãos são enganados no sentido básico da coisa. No seu casamento, vive errado. No trabalho, vive errado. Tomam decisões durante o dia que são erradas. A maioria dos cristãos. Então, nós estamos ainda sendo aperfeiçoados, santificados, crescendo. Por isso que quem mais se dedica, mais cresce. Quem menos se dedica, menos cresce. Mas isso é verdade. Então, a confissão de fé genuína, por exemplo, nós aqui dessa igreja temos um pacto de membresia. E eu sempre digo no pacto, irmãos, esse pacto não é imutável, esse pacto não é inspirado. No próprio pacto está lá. Esse pacto pode ser objeto de mudança, caso alguém ache um erro. Se tiver um erro, normal, mas a gente tem que ter um pacto. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Tem que ter um pacto. Até pela questão judicial, nós temos que ter um pacto hoje. Até pela questão judicial e governamental, nós temos que ter um pacto hoje. A maioria das pessoas que são machucadas, entre aspas, pela igreja hoje, denuncia a igreja tem que pagar multa, os membros são cobrados, e aí você já sabe o que acontece. Mas, por exemplo, hoje, se eu chego num casal e digo assim, você não tem vindo biblicamente, você não está vendo biblicamente, você está tratando a sua esposa errada, ou esposa está tratando o seu marido errado. Pronto, ali pode ser uma brecha para ir para a justiça. Só por isso. Danos morais. E a igreja perde, pode ter certeza. Mas se eu tiver um documento assinado pelaquela pessoa que é membra, que ela sabia disso, e que ela se submeteu às escrituras em tudo. Entendeu? Por isso o documento, por isso o pacto dessa assinatura. Se não tiver documentado, né? Tinha isso no primeiro século? Não. Não tinha isso. Não tinha isso no primeiro século. Pois não, hoje, porque na minha conversão, eu não chegou até mim em momento nenhum, né, no meu processo de conversão de batismo, na igreja que eu estava, o pacto de membresia e nem a confissão de fé. E eu vim saber disso, né, no finalzinho, né, da saída do pacto da confissão de fé, e aqui foi que eu vim entender o que é o pacto de membresia e a confissão de fé. Aí a pergunta é engano meu, ou a maioria das igrejas, elas não levam para a igreja o pacto de membresia e a confissão de fé? Não é com medo. Porque cobram membro. Eu nunca, pelo menos próximo a mim, eu Primeiro nunca vi que uma pessoa chegar para mim e dizer que ela fez um pacto de membresia
Um pacto de membresia cobra o membro. Um pacto de membresia cobra o membro e bota o membro no lugar dele. Entendeu? Um pacto de membresia puxa o membro para a Bíblia. E eu desafio qualquer irmão a ver o pacto e dizer alguma coisa que é antibíblica no pacto. Se tiver um na hora. E cobra do pastor também, né? Não, o pastor, você volta a já. Porque se o pastor errar, eu fui. O pastor está ensinando aí na verdade. É o pastor Se está tiver ensinando. Por isso que não tem o pacto. Nessas igrejas, por exemplo, presbiteriana da Bíblia, que vem de várias, né? No caso. A gente se batiza e aí elas devem ter lá. Tem, né? tem, as Elas igrejas só não batistas, né? colocam Tá, pra tá, gente, depois quando a gente se batiza. as igrejas batistas, não, tradicionais, tem pacto. Então, Elas têm pacto, vocês só não sabiam, mas tem pacto. Inclusive, se vocês derem o seu nome no rol de membros, aqui dá um pacto. Então, é isso. Vocês não vão ensinar, mas tem pacto. Vocês têm um compromisso com a Bíblia. Porque hoje em dia eles só botam lá, né? Membro, idade. Mas isso é pacto. É o nome numa ata lá. É. Tem uma ata, você assina. Mas isso é pacto. Só isso. Pergunta a eles. Agora chega no dia desse dia, rapaz, meu nome tá no pacto aí? Tá. Por que pacto? Significa a palavra pacto? União. Você está unido àquela igreja local. E tem que ser assim, claro. Tem que ser. A internacional hoje eu sei que isso não sabe. Então, você tem. Na verdade, as igrejas têm confissões de pacto. Ele pediu o meu endereço, o papel, tudo, o endereço, o número da casa e tal. Algumas igrejas só perguntam algumas coisas, não todas. A gente mesmo não pergunta nada sobre isso. A gente só ensina a Bíblia. Pronto, agora, endereço, as coisas na verdade não tem isso. É porque eu nunca vi dizer. A internacional aliança ela pediu até para colocar um valor do livro. Poxa, você tá. Porque Pedia para aí- colocar o valor do livro. A Assembleia mesmo, você assina e você diz quanto é que você vai fazer. E ainda tinha interpretação no meio, de vez em quando, que hoje eu sei agora, né? Eles só não sabem que você tá. Eles não sabem. Isso, do outro, do outro. Eles sabem quem é. Então, assim, Eles sabem quem é. o que acontece, irmão, na verdade, é que todas essas igrejas tradicionais, assembleianas, batistas, congregacionais, metodistas, presbiterianas, elas são igrejas que têm pactos, porque elas sabem, né, da necessidade. A diferença é só que elas não ensinam a responsabilidade do membro, porque tem medo do membro não ficar e não se batizar. Então, antes do batismo, o que eu faço? Eu dou um pacto, né? Ou, mesmo que, por exemplo, antes do batismo. Antes do batismo eu apresento o pacto, sempre foi assim. Antes do batismo eu apresento o pacto. Antes da membresia eu apresento o pacto. Você concorda com isso aqui? Por quê? Porque se a pessoa realmente não se submete à Bíblia e não concorda com aquilo, dificilmente ela viverá na igreja. Entendeu? Ela dificilmente quererá a vida de igreja. E além disso, você, ao assinar, você explica biblicamente, como foi comigo, o que significa aquilo, o que é aquilo. Por que isso? Por que isso? A Bíblia tal, versículo tal, assim, abre aqui, abre, olha, faz isso. Mas isso é um problema cultural do Ocidente, porque, por exemplo, o Oriente é um povo muito de pacto, né, de irmandade. Por exemplo, o Oriente, os judeus, né, os próprios muçulmanos, eles são um povo de pacto. Só que no Ocidente nós somos um povo individualista e um povo consumista. Então o nosso individualismo, o nosso consumismo nos faz ser o quê? Indiferentes, separados, independentes. É o meu mundo, é o meu jeito. E isso não funciona em pacto. Isso não funciona em igreja, o seu jeito, o seu individualismo, o seu consumismo. Não funciona em igreja, você vai ser quebrado. Se o que isso faz hoje, se isso fosse feito há muito tempo atrás, você acha que as igrejas estavam todas cheias? Também é difícil, porque ele mesmo nós não está falando. Mas a verdade tem que ser feita. É difícil, né? Mas eu sei que é Nem difícil. pela verdade também. Mas tem alguns deles que sabem a verdade. Mas eles são submissos à verdade. Sabe, Judas sabia, o diabo sabe também. Todos sabem, quase. Mas quer dizer, mas eles vão mais pelo dízimo, não pela salvação da pessoa. Então o que importa é o que está na igreja, não importa o que. Eu assisti uma reportagem que muitos disseram, olha, procura igrejas pequenas, de membros pequenos, que ela não está lá a verdade. Porque as grandes realmente você só vai escutar. Na verdade, assim, é claro que tem igrejas pequenas que. Também, eu sei. Não, nada, tem igrejas grandes que. Mas eu eu entendo o que você está falando. Culturalmente, as igrejas pequenas são mais vistas como fiéis na cultura. E é uma realidade, mas nem todas são. E as igrejas grandes são vistas como falsas, mas nem todas são. Entendeu? Isso vai depender muito do serviço. É difícil, não. Se uma igreja cresce discipulando, dificilmente ela será uma igreja falsa.
Se a igreja está aqui, olha, sabe? Chamando, dizendo, não, só se batiza quando tiver assim, só segue Jesus desse jeito, pá. É gigante, né? E é verdadeiro. Ô Vinícius, uma coisa que eu não entendo de uma igreja de explicar isso, você não diz isso. Se a igreja é grande, acho que não tem como ela ser biblicamente, sabe por quê? Como é que ali um pastor só vai estar com todas as ovelhas? Não pode ter um pastor na igreja, não. Esse é o problema, não existe um pastor na igreja. Existem presbíteros governando a igreja. Entendeu? Diáconos governando a igreja. A igreja de Jerusalém tinha mais de 4.000 membros. Mas tinha 12 apóstolos e depois foi levantado presbíteros quando eles saíram. Então a igreja era cheia de presbíteros, cheia de apóstolos e cheia de diáconos. Por exemplo, a igreja Aliança do Calvário, do Paulo Júnior. É uma igreja que tem, parece que 500 ou 600 membros, mas lá parece que tem uns 6 pastores, entendeu? Na igreja. E tem uns 10 diáconos, e tem uns 10 obreiros, e tem uns 10 cooperadores. Aí não fica nenhuma ovelha assim. Aí as ovelhas são cuidadas, né? Agora, o cuidado da ovelha principal é a pregação. O meu principal propósito com a igreja não é o aconselhamento bíblico, é a pregação. É a pregação. O aconselhamento bíblico tem que ser mas está em segundo lugar. O primeiro é a pregação, ela tem que estar na pregação, que a pregação vai responder metade das dúvidas dela, e o aconselhamento é mais casos íntimos, específicos, né? E delicados. Então, por exemplo, as confissões de fé, o pacto ele é mais simples do que a confissão. As confissões de fé, elas são uma base para a igreja, um auxílio para a igreja, um braço, mas elas não são inspiradas, não são infalíveis, não são a verdade absoluta. Elas podem conter. Por isso, a gente não fala assim, a Bíblia contém a verdade, a gente fala, a Bíblia é. Porque toda a Bíblia é verdade, mas a confissão contém. Porque tem verdades e pode ter erros. Então a confissão, o que é a confissão? Vou dizer o que é a confissão. Eu não discipulo você com mais ou menos uns dias de ser discipulado. Aquilo ali é um ensino bíblico para você, resumido. A igreja tem um discipulado, que qualquer pessoa que tem que ser membro tem que fazer esse discipulado para conhecer os princípios elementares da fé. Então, por exemplo, quando você diz assim, aquele discípulo assim, eu vou discipular com esse discipulado. Você está dizendo, então eu vou discipular com esse documento. Entendeu? É só isso. Então, assim, se o documento tiver erros, que pode ter, é porque nós não somos infalíveis. Mas a confissão ela tem que ter numa igreja, ela é necessária, ela é o braço, ela expõe as heresias, ela espanta os falsos, espanta membros e principalmente líderes falsos. Principalmente líderes falsos. Então, o papel de um credo ou confissão nunca foi nem vai ser substituir a Bíblia, jamais. Até porque nós temos uma confissão, temos um pacto e até então nunca trouxe para o culto. Nunca trouxe para o culto confissão e nem pacto. Eu trouxe para o público a Bíblia e trago para o público a Bíblia. Por quê? Porque ela tem a primazia. Vocês nunca me viram com confissão aqui. Nunca me viram com pacto de igreja aqui. E nunca alguém me vê. Quando digo me ver, pode me exortar porque estou doido. Então o papel concreto ou confissão nunca foi substituir as escrituras, mas sim resumir o testemunho da igreja sobre a verdade do que ela crê. Então é muito importante clareza e unidade na caminhada da igreja. A liderança da igreja também tem que ter clareza, os líderes, os diáconos, os presbíteros, para abraçarem uma confissão correta e bíblica. Então é isso. A única regra de fé e prática é a Bíblia, ela exerce a autoridade máxima, mas nós sim fazemos estudos, reunimos documentos para organizar a vida da igreja e para organizar a vida dos seus membros. Então vocês percebem, por exemplo, hoje eu passando pacto, e eu nunca passei o pacto para alguém, a não ser que vocês sejam falsos, né? Se vocês viram algo errado no pacto e não me falaram, meu amigo, vocês estão em uma situação pior do que fez no pacto. Porque se tem algo de errado no pacto e vocês viram e não falaram, quem está em pecado é vocês. Entendeu? Porque na minha consciência o pacto não tem erro. Então aqui tem 21 membros assinados hoje. Se esses membros viram um pacto e viram que não tem erro, quem está errado? Se os membros não viram, tudo bem. Mas se os membros perceberam que isso aqui é meio estranho, E não falaram, quem está errado é os membros. é os membros, porque você acha que é verdade. Eu acho que é verdade. Eu acho, por exemplo, o pacto de exercia até então, eu acho que é verdade 100%. Você não sabe. Agora não digo que é infalível, né? Aí o membro tá lá vendo, acha errado, Mas não tem fala. algo que um dia pode ser questionado e perguntar para alguém de fora, perguntar a sua igreja e perguntar essas coisas, como que funciona, tudo isso. E você que Apresenta o tem que documento. saber, passar esse documento, qual é o segmento da igreja. É uma das coisas também.
Por que surgiram? Vamos lá. Por que surgiram os documentos de membresia e pacto? Vou dizer o porquê. Qual é a nossa diferença para o catolicismo? Nós não enfatizamos documentos. Vocês nunca me viram fazendo documento aqui. Nunca preguei isso em público. Nunca ensinei isso no Instagram. Agora, quando eu falo de membresia, irmãos, eu estou falando de Bíblia pura. O documento é apenas expressando como. Olha o que tem no pacto. Primeira causa do pacto. Você se submete à Bíblia. A primeira causa é essa. Segunda causa. Você é batizado? E tem fé em Jesus Cristo? Você não se batizou por quê ainda? Se for batizado, se você quer Cristo, você quer se batizar, né? Terceira causa. Já é o resultado, eu acho que a terceira causa já é o compromisso, né, de adoração, de culto. Você está compromissado a viver, como a Bíblia fala em Hebreus, você tem que dar 10, 24, 25, né? Não deixe de congregar. Você está submetendo a Bíblia nesse sentido aqui? Então, por exemplo, eu não sinto nada no pacto que não seja um ensino claro bíblico. Aí vem para o quarto. Você está comprometido em discipular seus filhos no caminho do Senhor? O pacto fala isso. E o membro que não faz isso, ele está em falha. Quinto, ou sexto, né? Eu acho que entra um pouco já de relações fraternais. Você viverá o amor cristão, o amor fraternal. Sexto, você resolverá os conflitos biblicamente. Aí eu trago os versículos de Atos, né, 1 Coríntios. Sétimo, você exortará os seus irmãos quando eles estiverem em pecado. Como a Bíblia fala, exortar uns aos outros para que ninguém seja indisciplinado de pecado. Aí vem, e vai vindo uma outra causa, né? Mas todas as causas que são simples. O que é fraternal? Amor entre irmãos. Amor fraternal é amor bíblico entre irmãos. Então, não tem nada no pacto que não seja bíblico, que diga assim, não, eu me comprometo com isso aqui. Então é muito simples o pacto, muito simples mesmo. E as pessoas que são cristãs, normalmente elas gostam muito. E você nunca mostrou um irmão que não gostasse, né? Porque tipo assim, que bom, tá me ensinando, mas eles não gostam, né?